Gente, estamos aí para mais um SimCap, o remapeamento básico White Hat da Ecoindústria Modular da EIM, nosso querido Christian Arpino, com a presença aí do Braz sem câmera e do Pablo com e sem câmera de vez em quando. Então, bacana. A gente hoje vai tentar finalizar. Tinha um dever de casa aí para o Christian, que eu não sei se ele conseguiu de forma síncrona dar conta, a gente vai dar uma olhada nisso, senão a gente vai fazer juntos. Não Né? consegui, Vamos ver. Vini. Hã? Oi? Não consegui Então a gente fazer vai ter que outro. ver isso juntos. Mas, de Mas eu qualquer maneira. avancei em outras coisas. Aí a gente vê junto e. Show de bola. De qualquer maneira, vamos partir para fazer o nosso check-in, para sentir como é que cada um está chegando aqui, né? Fazer esse registro. E, na sequência, a gente parte para fazer a memória de onde nós paramos na exploração e continuar a mesma. Tá bom? Está chegando bem, dia corrido. Conversei aí com o day after, né, do workshop de sábado, conversei com inúmeras pessoas e inúmeros projetos, vão estar chegando junto, as pessoas ainda pisando, né, obviamente em ovos, não entendendo muito pouco, aliás, entendendo alguma coisa, mas entendendo muito pouco. Mas é isso aí, faz parte da proposta de ampliar, né, de trazer e ampliar e trazer mais pessoas. Então, foi bem legal. E estou aí oscilando entre 110 e 220, né? Não cheguei no 440, não tive pico de 440 hoje. Estou entre 110 e 220. Dito isso, passo aí para o Braz, que foi o primeiro ser humano a aterrissar comigo aqui. Fica à vontade de fazer seu check-in. Tem certeza que é humano mesmo? Mas eu acabo de chegar de outro planeta. Eu chego do planeta mais promissor que a Terra, o cultivo aqui. Chego bem, chego disposto. Também estive ontem no SINC, que foi interessante. Esses dias eles estão assim um pouco cheios, o que significa que não tem muito tempo assim para ficar de folga. E é isso. Chego bem, chego com saúde, desejo o mesmo para todos e vamos embora. É tu mesmo, Christian. Beleza. Obrigado, Brás. Chego bem, chego mais descansado hoje e pronto aqui para a dinâmica. E enquanto vocês estão falando aí, eu estou dando um tapa aqui no texto já para, quando estiver compartilhando a tela, botar ali. E animado aí para concluir, estou bastante feliz aí com mais uma presença de novo, né? O Pablo e o Brás chegando junto. Então, isso me anima bastante. E vamos para cima. Passo para ti, Pablo. Valeu, galera. Porra, hoje foi um dia massa também, chego bem. Lá, é, como eu falei pro Christian, tá ligado? Eu tenho um porto seguro na mira, mano. Já conversei com um monte de gente lá, tá ligado? Arraial da Ajuda, Trancoso, Caraíba. Eu vejo a ecoindústria modular como uma solução para problemas de vários anos que tem lá, mano. Tá ligado? Que é principalmente resíduos. E assim, hoje eu conversei com a liderança indígena, dei uma entrada assim na conversa. Ele falou, pô, Pablo, tem muito tempo que você não aparece aqui, velho. Aparece aí pra gente trocar essa ideia, dar um rolê na mata, comer um peixe e a gente atualizar aí as ideias. Aí daí eu já tô já me organizando para ir lá, para fazer um mapping, fazer uma ativação da rede, afetar a galera com ideias perigosas. E é isso. A indústria ecomodular me anima demais, velho. Legal. Vamos, Vini. Falei alto. Então, gente, antes da gente partir para fazer a memória e o
Deixa eu compartilhar a tela para a gente acompanhar a memória dele. Né? Deixa eu dar uma breve contextualização, meio que um impulsozinho, tá? O que eu acho importante para entender. Hoje, no estado de coisas, no fluxo caudal, né, de cocriação do ReRe, quais são as coisas que estão emergindo? A gente está conseguindo, através de uma das interfaces ecossistêmicas, que é a GoImpio Brasil, de fato, começar a fazer um trabalho forte com uma das plataformas que tem um maior volume de recursos em termos de financiamento regenerativo do Ethereum, que é o Gitcoin. Tá? E essa dinâmica já está começando a acontecer através do Regen Rio. Tá? Então, já está começando a acontecer. É apenas um primeiro passo da gente. A gente vai fazer o mesmo com uma outra interface ecossistêmica ligada ao Optimism, através do Humanbits, para fazer uma interligação de América Latina. Fiquem ligados nisso. Terceiro, tem o Sync local rolando com o Braz, que vai ter o 6º ciclo de pareamento agora, quinta-feira, 16h30. Muito importante para que, quando você se espelhar e parear, que é o caso do Pablo, não está acontecendo, né, com relação ao Pablo, com relação à economista, vamos lá, entender que existe já no ambiente do ReRe, né, na ecologia do ReRe, uma exploração que está matriciando um blueprint Web3GGen para facilitar o espelhamento, pareamento, interfaceamento e entrelaçamento dos projetos a partir da ótica complexa do ReRe, entendeu? Ou seja, eu quero dizer, justamente para não privatizar a dinâmica de espelhamento e pareamento. Por que eu estou falando isso? Porque essa foi uma das coisas que a gente percebeu em meados de 2024, tá? Que estava gerando dispersão com relação ao protocolo. Ou seja, as pessoas estavam chegando, sendo acolhidas, né? Chegando os mapeamentos críticos e básicos, enfim, até mesmo no ciclo semanal do ciclo originário, e tudo que vocês possam imaginar que está ligado ao ReRe, conhecendo, né, as interfaces, mas a partir do momento que elas encontraram um pareamento, entende? Alguma coisa que casou, ou as pessoas sumiam do mapa, olha a tragédia do Commons aí, né? Ou as pessoas sumiam do mapa, tipo assim, já pareou, já entendi, tá tudo beleza. Ou elas simplesmente continuavam, verticalizavam aquele pareamento, né? Ou seja, privatizava ele, e que não tinha nenhuma correlação com o protocolo. E aí o protocolo só serviu para fazer network, não fazer netweaving. Eu estou falando isso porque isso foi uma coisa que foi conversada à exaustão antes de vocês chegarem e que eu acho que vale a pena voltar à tona para entender que hoje, diferentemente do meados de 2024, a gente já está criando condições de que todos os pareamentos que vão acontecer, né, eles possam já ter um blueprint, né, um matriciamento que vai facilitar esses espelhamentos e esses interfaceamentos com futuros entrelaçamentos. É isso. Dito isso, passo para o Christian fazer a memória dele e vamos nessa, querido. Tá, perfeito. Vamos nessa. Botando na tela aqui. Não posso manifestar muita empolgação aqui, porque eu estou num café ambiente público. Vocês estão vendo minha tela, né? Yes. Beleza. Bom, no último sync aqui de mapeamento, a gente concluiu a autoralidade científica, né? Tipos de autoralidade, e começou os tipos de autoralidade tecnológicas. Então, o Vini fez a proposta sobre a gente classificar em tipos de autoralidade tecnologia dura, tecnologia mole, tecnologia disruptiva e tecnologia incremental. A gente pensar nisso. Eu também já tinha anotado aqui algumas coisas, talvez a gente consiga jogar aqui para dentro. E hoje também trouxe um pouquinho mais de algumas anotações minhas aqui, que inclusive preciso terminar de subir agora, enquanto que a gente vai falando. Então, sobre a tecnologia dura, mole, disruptiva e incremental, eu não conseguia avançar de antemão, assim, com dedicação própria. Aí agora, mais em cima, eu dei uma coladinha, pedi para o ChatGPT escrever sobre, contextualizando ele sobre isso. E a gente pode ver junto o que ele respondeu, ou a gente faz outra dinâmica.
para, assim, claro, sempre com olhar crítico, né? Não copiando e colando coisas que LLMs fazem, mas talvez para abrir mais a conversa. O que vocês acham? Acho ótimo. A gente, eu vou primeiro dizer o seguinte, que eu acho que é importante para a gente abrir a exploração de hoje aqui. Aliás, antes de abrir a exploração, abrir um breve espaço aí para o Thiago, para o Água fazer o check-in dele. Bem-vindo aqui. Oi, galera. Fala, Thiago. Boa tarde. Boa tarde. Chegou um pouco com dor de cabeça, mas animado aí para saber mais sobre a indústria ecomodular, os caminhos que vem traçando, né? Umas demandas práticas. Então, bora aí continuar nesse mergulho solarpunk. Legal. Vou aproveitar, deixa eu dizer que faltou falar isso na contextualização, sabe, Christian? Essa semana, amanhã, quarta-feira, 11h30, começa a co-inicialização do remapeamento básico White Hat do projeto do Pablo, do SAP. Então fiquem ligados, vai começar amanhã, 11h30. Quinta-feira começa o projeto da Rosângela Sebastianas, aqui do Rio, também quinta-feira, 11h30 da manhã. Tá? Então, esses dois projetos. Depois eu vou estar marcando com a Água da Ecozona Autônoma, vou estar marcando ainda Jogo da Agroecologia, né, com a Tainá, ainda o projeto de cervejaria, turismo e cervejaria, né, do Edson, né, e da OCA, o nosso querido Braz aqui também, a gente vai estar marcando também. Todos esses projetos vão começar a fazer a dinâmica de mapeamento básico White Hat, que o Christian já vem fazendo, né, já estamos indo para o terceiro, quarto, né, para finalizar o projeto. Quer dizer, a exploração, né, o mapeamento está bem bacana nesse sentido. Bem, vamos lá, querido, vamos compartilhar a tela aí novamente, volta lá para eu fazer uns comentários. Então, vamos primeiro repassar isso aí, tá, Christian? Lendo aí para o pessoal entender o que é tecnologia dura, mole, disruptiva incremental, e depois nós vamos fazer um quadrinho com isso aí, tá? É tipo um quadrinho, tipo assim, montar uma planilha, uma espécie de planilha com isso aí, para a gente poder começar a fazer o mapeamento das tecnologias livres nesse quadro. A gente vai fazer uma planilha usando esses conceitos para jogar as tecnologias livres aí. Tá? Então, eu vou deixar você na sua memória, ler um pouquinho, compartilhar o que você entendeu de cada uma dessas, né, Vamos nessa. Dimensões aí. Fica à vontade. Beleza. Então, basicamente, quando a gente fala de tecnologia dura, o que a gente quer dizer? É toda e qualquer tecnologia que permite ser transformada, né, a partir de materiais, equipamentos ou instrumentos. Ou seja, a tecnologia dura é a tecnologia física, né? Física em si mesmo. A tecnologia mole, ela formatada assim, por uma série de habilidades, conhecimentos, técnicas que permitem criar tecnologias como software ou processos, né? Tecnologias feitas através de processos físicos, químicos, agroflorestais ou facilitações culturais, por exemplo. Então, entra aqui na tecnologia mole. A tecnologia disruptiva seria uma tecnologia que ela inova e disrupta mercados ou culturas, sociedades, né? Então, deixa eu botar aqui, ó. Ou seja, ela é um ponto de ruptura, geralmente, disrupção, né? E a ruptura, ela é geralmente um ponto de mudança sem retorno, né? Onde aquilo muda para sempre, né? Então, é uma visão assim. A tecnologia incremental seria a melhoria de uma tecnologia que já existe, né? Incrementação de algo, digamos, fazer uma versão 2 de uma horta automatizada, uma versão 2 de moedor de grãos de cacau, ou uma versão 2 de forma de construir casa, enfim, vai iterando e essa incrementação ela pode ser em eficiência, em eficácia ou qualidade, né,
custo mais baixo, maior acessibilidade. Então, o incremental, ele itera em cima do que já existe. Aí eu não sei se querem fazer algum Tá, beleza. comentário. Isso, agora, se conseguir fazer a planilhazinha lá, a gente vai fazer uma rodada de apreciação com o pessoal aqui, para ver o que eles entenderam, né, do que você explicou. E dizer o seguinte, gente. A gente vai usar, Christian, um dos projetos que você acha que é interessante a gente usar como referência para poder preencher essa planilha, tá? Pode ser o projeto clássico da ecoindústria modular, que é o módulo, etc. Pode ser aquele ventilador eólico, Spark, não sei. Enfim, pode ser o que você achar que é interessante, porque nós vamos desconstruir, nós vamos desfragmentá-lo para ver o. Você sabe, você conhece aquele. Você conhece aquele. O eu parafuso, né? Você conhece o eu parafuso? Eu parafuso não, como é que é o nome? Eu lápis. Já ouviu falar do eu lápis? iPencil. O quanto é complexo fazer um lápis, né? Quantos materiais tem, quantas tecnologias. A gente vai desfragmentar um desses projetos aí, olhando a partir dessa planilhazinha que a gente vai estar constituindo. Quando você está fazendo a planilhazinha aí, vamos fazer a rodada. Começando com você, Braz. Deu para entender, querido, a diferença entre tecnologia dura, mole, disruptiva e incremental? Tranquilo. Tranquilo? Uhum. Maravilha. Então, segue aí pro Pablo. Isso. Também, velho, também. Maravilha. Também. E me identifiquei aqui com a realidade da gente aqui, velho. Que bacana, querido. Tiago, diminui a dor de cabeça ouvindo a explicação dele? Rapaz, aí é forçar a barra. Mas eu fiquei querendo entender um pouco mais sobre ah, a tecnologia de processos. Ele citou, né, como tecnologia mole. Perfeito. Quer responder, Vini? Não, não, fica à vontade. Quero ver o que você pesquisou, que você levantou aí. Fica à vontade. Tá, eu não fiz uma pesquisa sobre isso, tá? Eu estou improvisando com os conhecimentos que eu tenho, sendo totalmente sincero. Ó, Então, o, o, por que a gente enquadraria uma tecnologia de processo no mole, né? Porque um processo, por mais que ele possa envolver processos físicos, Agatha, ele pode ser um processo como o que o Vini está fazendo. O Vini está fazendo uma dinâmica de facilitação cultural com a gente, que é baseado em anos de experiência, conhecimento tácito, em outras dinâmicas que ele misturou. Então, assim, ele passou anos aprendendo sobre outros processos e ele criou um outro processo, um processo novo, né? Essa facilitação cyberfísica aqui, white hat, né, para facilitar culturalmente os projetos. Então, isso trata-se de uma estrutura de etapas, como se fosse um algoritmo a ser explorada, e digamos, um conhecimento em ordem, né, sequenciado, assim. Então, poderia ser um processo, poderia ser um algoritmo, então ele entra no mole, porque ele não é algo tangencial, né? Ele é um processo intangencial, baseado em conhecimento, em informação, em processos. E daí, nesse sentido, a gente poderia até discutir se esse exemplo da facilitação cultural que o Vini está fazendo não entraria também no disruptivo ou em outras coisas, mas de fato ele pode ser citado como uma tecnologia mole, né? Porque é uma. Eu não sei se ficou claro. Posso tentar explicar de outra forma, Agatha. pô, mano, eu só fiquei, enquanto você elaborava assim, meio pensando sobre, é, por exemplo, em, a permacultura, esse lance, né, da cultura da permanência. Então, acho que dentro disso várias tecnologias vão se criando em torno, né? É, algumas físicas, algumas talvez moles, né? Com certeza moles, mas acho que também tem uma característica de agrupar a mesma coisa, né? Assim, eu fiquei pensando, tipo, é,
a irrigação de um sistema. Então, a gente pega um lago ou rio, através de uma bomba. Uma tecnologia já, né? Mas aí, assim, a gente coloca numa cisterna, da cisterna, bailarina, é, é, termômetro de captação de umidade, que vai acionar a irrigação quando for necessário. Sei lá, pensamos, tudo isso aí, acho que envolveu várias tecnologias, né? Tanto duras como moles. E no final, a gente pode ver como uma tecnologia de processo, tipo, foi um processo todo que, é, sei lá, não, né? Sei lá, isso seria uma tecnologia? É um bom exemplo, Pablo. Desculpa, um bom exemplo, Agatha, porque está envolvendo, na verdade, tecnologias duras, moles, tecnologias incrementais, inclusive, né? Dependendo do arranjo que tu fizer de um sistema de permacultura, com escala, com custo, etc., ele pode ser também uma tecnologia disruptiva. Algo que, uma vez dado como público conhecido, possa mudar para sempre, né? Um ponto sem retorno, a maneira como se concebe agricultura, ou agroecologia, ou permacultura. Então, esse exemplo que tu trouxe, na verdade, ele poderia ser enquadrado nos 4, entende? O importante é olhar de uma maneira mais micro, assim, tu trouxe uma visão macro, vamos olhar numa mais granular. Os tubos ou a válvula solenoide ou esses equipamentos, eles seriam tecnologias duras, enquanto que o desenho do processo de irrigação ou etc., né, o conhecimento sobre as plantas, e poderia envolver tecnologias que foram desenvolvidas ancestrais ou contemporâneas, no sentido de processo, entendimento de sistemas, como mole, e daí, tipo, se for algo realmente que disrupta o mercado, ou tu está incrementando em relação a uma tecnologia anterior, tu poderia chegar nesses outros graus. Então, até a gente pode dar cores diferentes aqui para facilitar, porque acho que são dois grupos que se conversam bastante. Ó. Acho que talvez a gente tenha uma outra compreensão. Aqui ficou ruim de ver, né? Vou botar esse. Ó. Então, ó, por exemplo, dura e mole, eles são contraste, né? Antagônicos, disruptivo e incremental é outro, né? Então, são formas de ver granular, né? A gente pode dar um exemplo, tecnologia dura, de um módulo ecoindustrial, por exemplo, seria hardware de irrigação. Aí entra tubos, válvulas, irrigadores, gotejadores e assim vai. Então, a mole seria... Só deixa eu melhorar a formatação aqui para ficar fácil para todo mundo. A mole poderia ser conhecimento tácito sobre meteorologia local, descrito de forma didática ou estruturada, pode ser, por exemplo. Então, aí, disruptivo, por exemplo, seria, por exemplo, modelo de irrigação de multiculturas implementado com materiais recicláveis e biodegradáveis, implementado de forma modular e escalável com materiais recicláveis e biodegradáveis, por exemplo. Então, deixa eu aumentar um pouco mais. Facilitar. E já incremental poderia ser, por exemplo, design de válvulas que reduzem hidroturbulência.
ou de uma forma mais simples, com maior eficiência energética, por exemplo. Então, no caso que tu citou, a gente poderia quebrar, sim, digamos, se a gente fizer dentro de um módulo de agroecologia, por exemplo. Deu para ficar mais claro agora os graus de granularidade? Acho que você pode tocar essa bola junto com eles aqui, com todo mundo aqui de agroecologia. Acho que vai ficar bacana um exercício estúdio. Uhum. Vamos? Pode crer, da hora. Não, entendi sim, No Christian. final vai ter o pulo do gato da gente. Mas vamos primeiro fazer esse exercício que vai ser muito legal. Continua, Cris. Ficou bem, Então. bem claro. Então vamos brincar. Eu vou, já que tá Pablo aí, vamos ver, Pablo, Água tá atrás, todo mundo topa fazer sobre o módulo de agroecologia? Opa, tô precisando disso, hein? Excelente, então. Eu também. Então vamos nessa, ó. Aqui vai ser sistemas, por exemplo. Na verdade, são hipersistemas. Então aqui a gente teria como é que se diz agora? Desculpa, virou um branco. Irrigação, distribuição de água. Eu queria dar o nome do hipersistema que distribui água para a agroecologia. Como é que seria o nome disso? Acho que pode ser um módulo de irrigação agroecológica. Você tinha Tá. colocado ali. Módulo de irrigação. Aí, sistema de irrigação, né? Sistema de irrigação. Free and open source. Né? Sistema modular de irrigação. Beleza. Aí, por exemplo, eu não sei, Vini, eu estou improvisando aqui, então, se tiver alguma sugestão, o que eu pensei aqui seria quebrar o módulo em outros sistemas. E falando sobre duro, mole, disruptivo, incremental. Você já pegou um dos pulos do gato, Christian. Dependendo do módulo, ou dependendo do que nós estamos analisando, do contexto, né? A gente vai ter graus diferentes. Vai ter tanto o que a gente chama de grau de complicabilidade quanto grau de complexidade. Normalmente, sistemas fechados não são complexos, são complicados. Tá? Então, a primeira coisa que tem que analisar é: a gente está falando de um sistema fechado ou um sistema aberto? Ou é um sistema fechado que conversa com um sistema aberto? Então, tipo assim, isso tudo já ajuda a você entender como é que você vai decompor isso, né? Como é que você vai desfragmentar esse negócio. Tá? E se for um sistema fechado, você está falando de complicabilidade, não de complexidade. Tá? Então, a gente vai ter que decompor as partes desse sistema complicado, né? Que partes são essas? Como é que elas se juntam, né? Como é que elas funcionam? Como é que é a dinâmica? Como é que são os processos que retroalimentam esse sistema, né? Que é um sistema fechado. Se for um sistema aberto, a gente vai ter que lidar com emergência, vai ter que lidar com padrões, vai ter que lidar com outra coisa, entendeu? Então, é isso. Estou dando só um pouquinho mais de chão para a gente poder brincar aí. Fica à vontade. Christian, você tinha colocado ali, a gente vai pensar módulo agroecológico, várias tecnologias sobre agroecologia, ou vai pensar só o sistema de irrigação? Não, várias. O que é um módulo nesse caso, né? Vamos botar em primeira mão aqui para vocês. Deixa eu dar um exemplo. Ó. Eu e o Bruno, putz, ficar péssimo exemplo aqui de abrir conversa pessoal, né? Coitado do Bruno. Mas, bom, aqui, por exemplo, a gente tem alguns módulos integrados, projeto que a gente está fazendo recente, né? Aqui é o Wikilab, a sede do Laboratório de Tecnologias Livres que eu trabalho. Aqui fora vocês vão ver um módulo de energias renováveis. Então a gente tem desde painéis solares, a gente tem aqui uma turbina eólica, uma microhidroelétrica, um biodigestor e eu tenho uma imagem melhor aqui para mostrar. Isso são fotos? Não, é um render 3D. Ah, tá. Pode crer. Projeto que a gente vai fazer já já. Estamos levantando o recurso aqui. Aqui, ó. Fica mais fácil de ver. Na verdade, vou em milestones. Energias renováveis.
Ajustar render Wikilab 2.0. Putz, isso aqui não tem a legenda, não acredito. Então tá no Canva. Eu vou subir para lá. Aqui, ó. E aí o espaço que vocês estão é da faculdade. Esse espaço é da faculdade, exatamente. Vocês podem ver, eu já subo para a documentação ali. Aqui a gente tem uma legenda. Ó. Vocês conseguem ver todo mundo? Vendo bem. Tá dando para ler bem, né? Peraí, a legenda? Tá. Sim. Ali em cima, né? Uhum. Isso. Então, me digam aí se deu para entender. Por exemplo, aqui tem o Wikilab em si, aí aqui dentro tem um módulo de reciclagem, tá? E biomateriais, e fora, todas essas fontes de energia é um módulo de... seria a aplicação de um módulo, na verdade, de energias renováveis, porque o módulo de energias renováveis em si seria uma pequena edificação que produz os painéis solares, o biodigestor, os aerogeradores, então é a aplicação direta do módulo de energias, ali no lado de fora. Assim, dá para fazer essa... Dá quanto isso... desculpa aí, Pablo, é uma dúvida muito pontual, mano. Rapidão, você tem orçado quanto isso custa, mano? Claro, mano, eu tenho orçado centenas desses quanto custam. Mas não, um só. Era isso que eu ia perguntar, velho. Se tem como fazer isso com container de navio. Sim, dá. Aí eu tô dando uma ideia para a gente até voltar para a dinâmica, tá? A gente pode ter essas outras conversas também. Dá para fazer com container, a gente pode explorar melhor, mas acho que vai ser bem produtivo aqui, nós todos falar sobre módulos de agroecologia. Então, por exemplo, vocês veem, o módulo de aplicação do módulo de energias renováveis, ele seria um container, uma bioconstrução, digamos aquela geodésia ali fora, é um módulo onde dentro perfeito. tem... ali a geodésia... tudo numa geodésica, por exemplo. Todas essas tecnologias, ao invés de estar espalhado em esses outros espaços, estarem todos na geodésia. Sim, a gente pode produzir o aerogerador, tipos de aerogerador, o biodigestor, a microhidrelétrica, ter todo o maquinário para fazer dezenas de tipos de energias renováveis no mesmo local. E esse seria o módulo de energias renováveis, entendeu? Então, para responder a pergunta que tu fez, para a gente pensar no módulo de agroecologia, a gente teria que pensar todo o contexto. Então, por exemplo, compostagem, reflorestamento, ou aqui, eu estou provocando, tá? Ó, banco de sementes. Exatamente, não, ótimas sugestões, que mais? Estufa inteligente. Recursos hídricos, né? Os recursos hídricos que o terreno, que o espaço tem. Exatamente. Vamos lá, recursos hídricos. Aí, no caso, a gente poderia ter tecnologia. Viver automatizado, pô. Então, tecnologias que produzem recursos hídricos. Esse exemplo do Pablo aí já dá para quebrar, não dá? Explica o que dá para quebrar. De viver automatizado. Né? Então, Pablo, por exemplo, a gente pode ter vários módulos ecoindustriais que contribuem para um estilo de vida automatizada, por exemplo. Sim. Então, a gente poderia automatizar o sistema de irrigação, a gente poderia automatizar a compostagem, o reflorestamento, o banco de sementes. Na verdade, o banco de semente, a estufa, eles já são processos altamente automatizados. A gente pode... O nome em si já incita isso, entendeu? Mas a compostagem ela pode ser desde o artesanal ao automatizado. Faz sentido? Pô, faz sentido. Então, eu tava estudando isso aí há uns 6 meses atrás, as máquinas chinesas que compostam em 1 hora, o que ia demorar 3 meses. Exato. O processo depende, pode ser anaeróbico, aeróbico, que acelera a compostagem, né? Então, vocês querem continuar explorando aqui? Tem mais algumas ideias de sistemas? Nessa coluna aí de dura da compostagem, pode colocar biodigestor. Por exemplo, sim. Aí, Ou mesmo aquela... ali.
Pode ser fungos. Conhecimento de atração de fungos para Assim, o biodigestor, ele decomposição. o biodigestor não já vem com como é que a gente pode dar o nome da queima do combustível? A queima O do do, gás, quer do dizer. biodigestor é biogás. Porque daí, tipo, só o biodigestor fica. Tipo assim, ele vai gerar um componente e daí vai ter que aproveitar isso, ou então eu acho que é Exatamente. bom ter os dois junto, né? O biodigestor com a queima do gás. Aí poderia ser até assim, um outro sistema assim, conectado à compostagem de bioenergia, né? Então, É, biogás. Biogás, que daí seria mais um sistema até de aqui produz, né? Tudo bem, na compostagem, do biodigestor no caso. Mas o sistema de biogás seria os tanques, o sistema de pressurização, o sistema de uso em fogão ou num gerador, né? Então aqui, ó, por exemplo, como eu falei, tanques, compressores, boca de fogão, adaptado a esse biogás, né? E será, será que desidratador de fruta vai aí também? Fogão solar? então, vocês acham que isso é importante para um módulo de agroecologia? Porque eu acho que é uma Para parte realizar. importante, né, de é, fazer com que uma rede se integre e, como nas feiras, né, e se troque. Acho que é legal mesmo pensar o processamento, até também para manutenção do alimento por mais tempo. É isso. Então, armazenamento Você. de alimentos, digamos, esse Não, seria o. aí vai ser. Eu acho que não. Eu acho que é a transformação de alimento. Ele sai do úmido para o seco, né? Então, aqui seria transformação de alimentos. A gente poderia ter outro de armazenamento. É, Eu acho que é aí tem um fogão. transformação e conservação, né? É, tem um desidratação de alimentos, né? Que daí isso seria uma tecnologia dentro desse hipersistema. É, Ó, tem um fogão solar também, né, velho? fogão solar, são tecnologias duras aqui, né? Ó, voltando, deixa eu facilitar mais uma vez aqui nossa visualização. Vamos ver, congelar, telinha 2, ó. Então fica aqui, ó, dura. Desidratador, fogão, vocês estão vendo bem? Tá. Opa, dei zoom demais. Aqui, ó. Dura. O que seria mole da transformação e conservação de alimentos? A técnica artesanal, por exemplo, é, colocar na banha, né? Aí envolve todo um processo para você conservar o alimento na banha, desde a extração até o Carne, né? preparo. Carne, né, É, Agatha? Minha avó fez isso demais, velho. Aqui, ó, tô dando um exemplo só, tá? Conservação de alimentos com óleos, né? Que é esse caso. Com Exemplo, óleo vegetal. gordura, Óleo vegetal ou gordura, animal? não? É, animal. Olha, gordura animal, né? Aí é o exemplo de óleo animal, mas poderia ser um óleo É, vegetal, né? pode crer. O que mais que teria? Ó? Transformação e conservação de alimentos. A gente fez a dura, desidratador, fogão solar, só, otimização e orientação solar e moagem. Tem. Agora você falou bem, viu, Agatha? Um triturador é bom demais, velho. o É, triturador ele entraria na compostagem ou não, no. não, moagem de alimentos, moagem Moagem, moedor mesmo. moedor de grão, né? De grão, de
Ah, tem várias coisas, né? Mas Ou de grãos é composto, bom. né, para compostagem, tipo, pegar resto Ou de então, galho, esterco e É, é, tritar. e também. É, eu também pensei nesse aí, que é uma coisa que a gente depende, que a gente tinha aqui, mas se queimou, velho, que é o triturador, velho, Uhum. pra triturar a biomassa, né? Trituradores de biomassa. E aí, vocês estão contentes ou com as tecnologias duras do nosso hipersistema de transformação de alimentos ou querem botar mais? Ah, velho, acho que motosserra não vai dar pra fazer, não, né? Dá sim, claro. Então, motosserra, roçadeira, Tá, mas isso é cara, transformação e conservação de alimentos ou seria, vou botar um novo tópico, vou não, provocar tô conhecimento. falando, eu acho que Manejo, manejo é, agroflorestal. pô. Ó, tipo, cavar um equipamentos, buraco e guardar o alimento lá dentro. É é um uma processo. tecnologia, é um Mole. processo. Tem conserva Uhum. também, né? Conserva ia entrar aí, conserva de alimentos, É tipo verdade. conserva de legumes, Fazer doce também, né? É uma forma de conservar. compota, né? Compota também, É, São licores, como é que é o nome? Hidromel. produção de conservantes. Isso que você pode usar na compota ou usar, uma máquina que É, produz o conservante, né? Por exemplo. Ou aqui a máquina estaria aqui, né, no duro, mas aqui no mole é o processo de misturar açúcar, vinagre, sal, né, coisas por exemplo. E aí, o que, que vocês pensam que poderia ser? A gente pode continuar um pouco mais aqui, mas vamos avançar, depois a gente volta. O que, que poderia ser uma tecnologia disruptiva na transformação e conservação de alimentos? Sim, que mudaria drasticamente o mercado. O mercado, a cultura nunca mais voltaria a ser a mesma depois que esse processo fosse divulgado, fosse tecnologia. rapaz. alimentação viva. Porque aí a necessidade da geladeira diminui drasticamente, assim. É, Então, velho, tecnologias a que promovam tecnologia, boto fé, velho. algo que Como é que dá o nome? é É micro biogenia. alguma coisa, né? Biogenia. Microbiogenia. Não, não, é só biogenia só. Que é alimentação viva, né? Tem uma galera que chama de cruciverismo também. Sim, eu conheço É, como cultiverismo, né? E transformar esse alimento em pastas e pós é o quê? Aí seria um moedor, né? Digamos, além do... O triturador, ele deixa em grãos, né? O moedor, ele faz virar farinha, por exemplo. Por Moedores exemplo, de grãos, né? é, o que está o que tá, o que está em natura, por exemplo, a batata, transformar essa batata em farinha, Aí a gente teria, ou, ou provavelmente... frutas, Uhum. transformar tudo isso em farinha. A gente tem Qual que... seria esse processo? Esse processo eu não é a minha área, tá? Eu só tenho um arranho no assunto. Tem que então, desidratar eu conheço, a batata ou o legume e depois moer, né? eu conheço um pouquinho desse processo aí com a mandioca, né, velho? Colher a mandioca, descascar, ralar, Secar, hidratar, a hidrata, hidrata, lava ela, depois prensa, depois torra. depois torra e depois moe. Para nossa Opa, realidade aqui também, é porque aqui a gente tem as casas de farinha mecânica, né, velho? Aí às vezes também vai depender da realidade da cultura, né? Pois é, mas, por exemplo, eu estou falando isso
observando a realidade local aqui da região. Como é que eu vou transformar um pequi em farinha? Uhum. Porque é uma Um pequim espécie, farinha. é uma espécie que tem pouca polpa, mas que precisa de um processador. Sim. Gente, antes da gente entrar em especificidades, eu acho legal terminar uma coluna, tá? Vocês chegaram até tecnologia disruptiva, né? Falta ainda incremental, fazer uma classificação se é complexa ou se é complicada, enfim. Vamos lá. Perfeito. Então vamos seguir aqui, pessoal. Ó, a gente falou aqui no disruptivo, talvez fosse um eletrodoméstico, digamos, a baixo custo, para facilitar a alimentação viva. Isso, se entrar no mercado um eletrodoméstico, um negocinho de bancada aqui, tu põe os grãos lá e ele já germina, separa, sei lá, tô pirando aqui com vocês, até tempera, deixa o prato pronto, poderia mudar drasticamente o mercado, né? Mano, uma Fica bacia. Exatamente isso que você falou. Uma bacia que bacia com água. facilite a germinação. É, Uhum. uma bacia que Mas aí, seja alguma coisa na temperatura, se você aumenta um pouco a temperatura, ou se você coloca algum mineral naquele tipo de alimento. Não sei, mas tipo assim, uma bacia com água resolve muita coisa, com furinhos assim, ó. sim. E o que que seria uma tecnologia incremental na, assim, conservação de alimentos, por exemplo? Eu acho que esse exemplo do eletrodoméstico de alimentação Armazém. viva, ele é até um enriquecimento, né? Alimentação nutritiva, não sei. É, não, é bem uma coisa bem substancial, né? A galera Conservação come e isso. enriquecimento de alimentos. Pronto, deixar assim por enquanto. O que que A seria uma incremental, tecnologia então, incremental, uma incremental. melhoria do que já existe? Então, um tipo de armazém mesmo, né? O banco de sementes é uma tecnologia incremental já, né? Porque ele reúne ali, é, é quase Mas aí, social. Agatha, deixa eu fazer uma provocação só para a gente pensar. O banco de semente é uma tecnologia incremental. Só que vamos analisar na história, no tempo. Ele foi incremental em relação a tecnologias passadas. Como é que hoje a gente faria uma tecnologia incremental em cima do banco de sementes? Ou seja, algo que supere o banco de sementes, se a gente pensar nesse caso. Então, hoje, como é feito a alimentação viva, muitas vezes? Se come, muitas vezes é germinando, né? Comendo baby couve, ou seja, as coisas recém-germinadas, pequenininhas, né? Que tem alto poder nutritivo, lentilha germinada, outras coisas. Então, é um processo de semeação e germinação, né? Por exemplo. Então, a gente poderia fazer uma estufa germinadora para facilitar a vida de quem quer comer grãos automatizada, né? O cara diz ali o grão. Assim, ó, pensando no banco de semente, velho, a conservação das sementes é um problema sério. Ó. Os bancos de semente, o mais avançado é tudo Resfriado. refrigerado, resfriado e pá. Depois tem que dar uma analisada nesse processo aí. Porque, tipo assim, Sim. um banco de semente, tipo, falar um banco de semente, mas qual que é o processo de conservação das sementes? Quais são Geralmente é as reduzir o sementes? metabolismo. É uma boa pergunta mesmo, Pablo. Tipo assim, quais são as sementes que são é, Pô, que, que são seguradas nesse banco, né? Assim, que a genética dela tá assegurada que vai permanecer. É aquela que é forte contra o agrotóxico? É essa semente que a gente quer que permaneça? Ou é a semente crioula, crioula, né? né? Banco de semente crioula, né, velho? Pode ser Crioula, isso é. aí. Porque Ou só tem duas, agroflorestal, né? né? Uhum. Só tem duas, né? Tem a Terminator e a crioula. Porque é louco esse lance dos agrotóxicos, né, brother? Eu tava lendo umas paradas essa semana aí sobre justamente isso, né? A modificação genética que é feita nas plantas é justamente para elas absorverem a quantidade de agrotóxicos que não vai matar ela, mas vai matar toda a biodiversidade
ao redor dela, inclusive para quem ingere Sim, esse alimento, né? Então, é É chamado bizarro. velho. Isso aí é aquela coisa, né, velho? Tipo, a Bélgica é o maior produtor, não consome nada. O Brasil é o maior consumidor. Esse aí que é o mais doido de tudo. Então, pessoal, sim, o Brasil tinha que comer mais, né, as coisas que a gente produz e valorizar mais, né, dar Mas, mas deixar mais pensando valioso. bem, mas Mas, pensando bem, a maioria dessa alimentação é tudo de exportação também, né, velho? Soja, milho, essa parada assim. sim, sim. Mas, pessoal, vamos voltar para terminar uma coluna, como o Vini tinha proposto. A gente falou sobre Boa. transformação, conservação e enriquecimento de alimentos. A gente falou sobre tecnologias duras, desidratador, fogão solar, moedores e trituradores de biomassa. A gente falou sobre mole, né? Otimização de orientação solar ou conservação de alimentos com óleos, processo de produção de conservantes ou desidratação de sementes, frutas e legumes, por exemplo. E daí a gente foi para incremental. O que seria uma tecnologia incremental? A gente pegou um exemplo específico dentro desse hipersistema, focado na germinação, e deu o exemplo de germinadora de sementes para facilitar o dia a dia de pessoas interessadas em alimentação crudívora, por exemplo. Isso poderia ser, assim, e daí o que poderia ser disruptivo no mercado? Talvez seja só incremental, talvez seja disruptivo, um eletrodoméstico para alimentação viva, né? Tem que ver se isso já existe, né? Por exemplo, a gente pode pesquisar numa IA boa para isso, e daí a gente já vai falar se é complexo ou complicado. Existem. Aí voltando, vocês acham que que quando a gente fala de germinador de sementes, um eletrodoméstico para isso, ou desidratar, fogão solar, são tecnologias complicadas ou complexas? Ou a gente pode pensar um outro recorte, em vez de pensar nelas isoladas. A parte aí, no caso, é o próprio hipersistema, é a transformação, conservação e enriquecimento de sistemas de alimentos. Tá. Então, esse tópico aqui, ele é complexo ou complicado? O que vocês Ó, acham? eu tô com uma tem dúvida que vai, tipo, eu acho que talvez seja um pouco anterior, que Manda. é, tipo, onde é que as tecnologias sociais, ou a gente está falando de outro quadro, se encaixam nesse fluxo? Onde é que elas podem As ser tecnologias observadas? sociais seriam tecnologias moles. Ah, boto E fé. elas podem ser incrementais ou disruptivas. Boto fé. Acho Mas que o era que. essa a minha dúvida. Agora, para a gente avançar aqui: transformação, conservação e enriquecimento de alimentos. Todos esses processos, né? Num único hipersistema, que vocês possam ter esse hipersistema na casa de vocês, no sítio de vocês. Vocês acham que isso seria complicado ou complexo? Vocês entendem a diferença do complexo e do complicado? Lá, explica aí pra nós. Tá. Acho que o Vini é melhor para explicar, tá? Mas vou me arriscar aqui. Ah, algo complicado é que geralmente é trabalhoso e pode ser assim, difícil de se fazer, né? O trabalhoso. Já o complexo é algo que já pressupõe que tem um difícil discernimento e entendimento. Então, algo que é difícil de fazer porque naturalmente é algo complexo, dinâmico, expansão ou vivo, algo que não é um ciclo aberto, digamos, é uma coisa que está em interação aleatória. Para complementar, né? O complicado está ligado a sistemas fechados, por exemplo, um relógio mecânico, né, com 1.000 partes. Ele é altamente complicado, mas ele não é complexo, é um sistema fechado. Né? Um sistema agroflorestal, né? Ele é complexo, porque é um sistema aberto, ele está conversando com tudo, tudo conversa com tudo, tem 1.000 variáveis. Né? Você pode ter dinâmicas, processos, para poder entender os seus padrões, entender seus modos de regulação, etc. Então, você vai conversar com
outros parâmetros, né, de análise que não análise de um sistema fechado. Volto para você, Cris. Uhum. Ô, Vini, agora um sistema de irrigação agroflorestal pode ser um sistema complicado, certo? Porque aí não está envolvido com a complexidade que a agrofloresta como um todo está envolvida, né? Está Uhum. isolando uma pequena parte que pode agir, de certa forma, até autônomo. Vou dar um exemplo aqui de um sistema complexo, então. Monitoramento e manejo. Não, manejo não. Monitoramento e. Vou deixar assim por enquanto, depois a gente comenta. De biodiversidade. Vocês acham que isso é, ou, sei lá, enriquecimento de biodiversidade ou germinação de biodiversidade? O que eu quero dizer é o seguinte, ó, todos entendem bem isso que eu vou falar, então, só para a gente tentar dar um nome para esse sistema. Se a gente pega uma terra árida ou semiárida e a gente começa a fazer um processo de agricultura sintrópica ali, de primeiras mudas que trazem água, enfim, mas depois de 10, 15 anos aumentando o nível entrópico, indo para árvores maiores que produzem biomassa para o solo, etc., a gente vai atrair água, chuvas para aquela área, que antes era árida, e a gente vai atrair animais. Então, tipo, aves ou roedores, enfim, mamíferos, macacos, animais que estavam distantes, vêm naquele lugar que antes era desértico, um oásis, né, e para se reproduzir, se alimentar. Então, a gente pode incentivar o crescimento da biodiversidade de uma área, né? Acho que aqui, vou colocar então incentivo ao aumento de biodiversidade. Isso, por si só, seria algo complicado ou complexo? Ah, envolve muitas coisas, né? Onde, por exemplo? Depende da realidade, né? É, velho, uma coisa que é complexa pra gente aqui é a fermentação da amêndoa do cacau, velho. Então, eu diria que é complexo em quase qualquer lugar, porque é um sistema vivo, caótico e em evolução. Então, tipo, tá bom, começa a ter mais animal no lugar, de repente chega um grande predador que também não estava ali ainda, começa a matar todo mundo, comer os animais. Então, é um sistema que ele foge de ter um controle, porque ele está aberto para o mundo, né? Pode vir uma águia ali comer a mãe de uns filhotes e aquilo ali impactar uma área que a gente está tentando recuperar animais. Pode vir um caçador naquela área e matar uma espécie em extinção que a gente estava tentando recuperar, para que ela não. Ah, mas eu Não. digo assim, tipo, meio que às vezes é uma área propícia para receber certo tipo de vida. É só você entender esse fluxo, né? Tipo assim, perceber e implementar, né? Sim, Como, sei lá, você vai colocar um veio d'água, bom, vão vir passarinhos beber água, uma pocinha d'água, sei lá. Tipo, às vezes esses sistemas, claro, você vai estar integrando um sistema complexo, mas com uma tecnologia complicada. Não sei, nem complicada, às vezes é até simples, mas é isso, né? Não é nem complexo, é É, tipo então, Thiago, objetivo. para ajudar o nosso raciocínio, né, pensa o seguinte, pensa na dinâmica de feedback loops, né? Você tem um feedback loop recursivo, que é recorrente, e interativo, está sempre mudando. Um sistema com uma dinâmica complexa aberta, um sistema complexo aberto, ele iminentemente ele é interativo, está sempre mudando. Você vai conseguir, com o tempo, detectar padrões recursivos, recorrentes, padrões. Pode ser sazonais, etc. Padrões. Você vai entender que alguns modos de regulação vão ser mais horizontalizados, mais verticalizados, mas eles vão estar sempre mudando. Então, você não tem como estabelecer uma dinâmica de controle e comando como um sistema fechado, como um relógio mecânico, por exemplo, entendeu? Que você sabe que o minuto e o segundo vão estar sempre fazendo, o segundo vai estar gerando o minuto vai estar gerando a hora, entendeu? Essa que é a diferença de raciocínio, do complicado para o complexo, né? Um avião é complicado, como um avião. O avião como um sistema, né? Fechado, é complicado, mas ele lida com a complexidade da atmosfera, correto? Então, ele vai ter Ou é sistemas de complexo. redundância para lidar com isso, né? Que é complexo, exatamente. Gente, antes de continuar aqui, a gente já está partindo para o final, finalmente, né? Temos ainda,
ganhamos aí mais um tempinho, tá? Acredito, tipo, mais uns 10 minutos aí, segundo a pessoa que vai começar a próxima exploração. Então, a gente não precisa rigorosamente finalizar às 19, tá? Mas eu queria abrir um espaço aí para o Cauê fazer um check-in, check-out, um check-in, uma apreciação, e a gente já voltar para cá para finalizar essa linha. A gente não conseguiu finalizar essa linha ainda. Vai lá, Cauê, fica à vontade. Só dar um oi mesmo, ver como que tá o mapeamento. Só consegui chegar agora, infelizmente. Mas, pô, cheguei num momento legal, um assunto que me muito do meu interesse, assim. Vamos dizer, já tô trabalhando com essa parte da biodiversidade, os tipos de certificação que podem ter, né, para criar esses incentivos através da Green Pill. É um dos nossos focos também. Acho que dá para contribuir também. Quero tentar entender aonde. Perfeito. Bom, a gente está tentando finalizar esse tópico aqui, ó. A gente está falando sobre hipersistemas que estariam presentes dentro de um módulo ecoindustrial de agroecologia. Então, a gente citou alguns hipersistemas, como o sistema modular de irrigação, sistema de compostagem, biogás, reflorestamento, banco de sementes, estufa inteligente, tecnologias hídricas, transformação, conservação e enriquecimento de alimentos, que é onde a gente está se debruçando mais, armazenamento de alimentos, equipamentos de manejo agroflorestal, incentivo ao aumento de biodiversidade, por exemplo. Então, aqui a gente, dentro do hipersistema de transformação, conservação e enriquecimento de alimentos, a gente falou sobre algumas tecnologias duras, né, que poderiam existir. Então, seria um desidratador, são tecnologias físicas, né? Fogão solar, moedores de grão, trituradores de biomassa e assim por diante. O que seriam as tecnologias moles desse hipersistema? Seria, digamos, formas de a gente mensurar e otimizar a orientação solar para um aquecedor solar, por exemplo, ou para um desidratador. Aí, conservação de alimentos com óleo, técnicas, conhecimentos sobre isso, né? Óleos animais e vegetais, produção de conservantes, então misturas para compotas, conservas de alimentos, frutas e legumes, grãos, assim por diante, e desidratador de sementes, frutas e legumes. A gente falou sobre o que seria uma tecnologia incremental nesse caso. Então, sei lá, pegar uma tecnologia que já existe e eu vou jogar isso para cá porque eu acho que faz mais sentido. Aqui, ó, eu coloco como uma melhoria. O incremental seria a melhoria de algo que já existe. Então, Cauê, que está chegando de paraquedas. A gente não conseguiu chegar numa tecnologia disruptiva, que seria tipo uma tecnologia que com certeza ou ela existe e ela ainda não é acessível e barata, ou ela ainda não existe. Uma tecnologia que poderia estar dentro desse hipersistema, então poderia ser uma tecnologia de desidratação, fogão solar, moedor, triturador, ou desidratação, enfim, qualquer uma dessas coisas, mas uma tecnologia que, uma vez que chega ao mercado, numa cultura, numa sociedade, ela vai disruptar, ou seja, aquela sociedade, aquela cultura, nunca mais vai ser a mesma quando essa tecnologia se tornou pública. Então a gente não conseguiu. A ideia é finalizar essa dinâmica completando uma linha, né? Que seriam essas 3 colunas que faltam. Então, dá um exemplo de uma tecnologia disruptiva dentro desse hipersistema e depois classificar o que seria, se ele seria complexo ou complicado. Pô, você tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Beleza. Eu tô achando incrível. Uma das primeiras coisas que eu explorei, que eu encontrei uma pesquisa até, me lembra disso para a gente adicionar, sobre o modelo de armazém. Não seria transformação e conservação, mas talvez a ideia de armazém de alimentos aí talvez eu acho que você deveria juntar esses dois, porque eu acho que isso pode ser às vezes até a tecnologia disruptiva, né? Um armazém descentralizado que possa receber de toda uma região. Bom, tem uma pesquisa lá que quando eu cheguei, eu até compartilhei com o Diogo, mas eu acho que faria sentido esses dois estarem juntos. A parte do armazenamento de alimentos, transformação. Acho que é beneficiamento de alimentos como um todo, sim. Armazenamento e beneficiamento. Rapaz, isso que o Cauê falou aqui, a gente tem também, velho, que é o armazenamento da biomassa da jaca.
Eu ia falar outra aqui, que é a fermentação mecânica. Uma Aqui coisa na que me veio região. também, não sei se. Oh, desculpa, pode falar. Não, já completei. Fermentação mecânica. Esses três É seriam um nesse só, sentido então? de coisas que. Vocês acham que O que eu seriam um só? pensei foi, às vezes, eu acho que eles poderiam ser um só. Eu acho que talvez a unificação deles pode ser o que é disruptivo. Tá, então vamos fazer esse teste aqui. Vamos lá. Então seria, digamos, um hipersistema. Então, vamos colocar Então, eu acho que beneficiamento de alimentos está muito em transformação, conservação e enriquecimento. Eu acho que é a mesma coisa. então, digamos, sistema descentralizado De de, armazenamento. É, de beneficiamento de alimentos. E daí seria aqui Bora. transformação, conservação, enriquecimento e armazenamento de alimentos. Tipo isso, Cauê. isso. Beleza. Abrir um espaço Então aqui isso seria uma... abrir um espaço para o Braz fazer o check-out dele. Vai lá, Braz. Bem, eu também achei muito interessante, acho que é o que a gente está almejando no momento. E eu vou estar mais ligado, saio animado e com confiança de que a gente vai chegar a um denominador comum. Infelizmente, o meu tempo hoje está curto, porque eu tenho outra dinâmica que já estava marcada. E, enfim, acho que a gente só tem a enriquecer com o que vem surgindo. Mas é isso. Boa noite a todos. E, Cauê, depois preciso falar contigo. É isso. Fechou, Brasil. Já vi sua mensagem lá, só não consegui Valeu, parar abraço. beleza? Pô, Um galera, eu abraço. também vou nessa que eu tenho uma live aqui agora. Eu coloquei saneamento ecológico também, né? Legal. Tá. Saneamento ecológico, vou incluir. Seu check-out, Vale. Pablo. Pô, então, saio mais motivado do que antes, tá ligado? Porque isso aí é a solução numa propriedade rural, velho. Legal. Estamos todos bem felizes com a dinâmica aqui. Show. Por mim Vamos também. lá. Desculpa, gente, tá certo aqui. Foi mal. O Cauê e o Thiago aqui. Eu tenho mais uma coisa que eu queria falar, Vini. É só uma sinergia que eu vi, que eu acho que vai ter algumas situações onde essas máquinas duras, elas vão se, vão ter sobreposições, assim. Às vezes a gente vai ter, por exemplo, um triturador de matéria orgânica que vai estar sendo utilizado para um fim e também pode ser utilizado para outro, sabe? Eu vejo que na parte de manejo ali a gente também vai precisar, tipo, o triturador é uma dessas peças duras, dessas tecnologias duras. Uhum. Mas aí é uma questão de interdependência, né? Ele continua sendo duro, mas ele está presente em mais de um hipersistema. Isso, foi isso que eu quis dizer. Perfeito. Alguém mais está fazendo check-out aí? A gente poderia tentar finalizar essa dinâmica. Só classificar como esse beneficiamento de alimentos Não. seria algo complexo ou complicado? Qual seria o grau de complexidade ou complicabilidade? Eu estou dando esse feedback? É para todos, mas tá com a palavra, pode falar. Eu acho que o aspecto da descentralização ele traz complexidade, exige essa cadência de você entender o que são os paradigmas P2P, por exemplo,
e também de rede. Eu acho que isso traz uma. Já começa, eu acho que tem mais paradigmas aí, mas só falando desse aspecto da descentralização, acho que tem uma complexidade, assim. E a complicabilidade seria integrar, né, os sistemas. Ótimo ponto. Eu acho que sim. De Porque, uma de certa forma, forma, a gente já digamos, tem isso compacta. acontecendo de forma separada, né? Tipo, integrar sistemas de uma forma compacta ou miniaturizada. Seria, Falta sem aqui dúvida, ver o algo grau complicado. de complexidade do aspecto de descentralização e o grau de complicabilidade dessa integração. É só uma noção. Só. Alto, baixo, médio. O grau. E aí, gente? Alto, médio, baixo, grau. Eu acho que o grau de complexidade é alto. Eu acho que é um alto grau de complexidade. E pensando na complexidade também, ligada a qualquer cultura alimentar, né? Porque, em uma época o alimento vai vir, né? Na outra não. Ou o Vocês tamanho acham que que ele for A produzido. sazonalidade, sem dúvida. Isso, a sazonalidade é assim, o tamanho também que ele vem, né? Porque às vezes vem uma cenoura pequenininha, às vezes uma grandona. Então precisa ser um sistema que seja, contemple, né, diversidades que são inesperadas, né? Tipo, hum, diversos microclimas e sazonalidades, né? o Tipo, não dá para ser um tempo, né? equipamento. Não dá para ser equipamento que na litorânea vai estragar rápido, na Amazônia também, e sei lá, numa área seca dura. E a Ele tem que mesma coisa funcionar com todos. fungos, né? Tipo, bactérias. Não dá pra. Você precisa, isso é sempre algo que vai ficar em aberto, né? Pra gente ficar atento, como é que isso prolifera ou não, qual é E a. daí, tu acha, Agota, que ele seria essa integração desses sistemas de forma compacta ou miniaturizada, enfrentando dificuldades de aplicação de diversos microclimas e sazonalidades, seria algo que tem baixo, médio ou alto grau de complicabilidade? É muito Alto. complicado ou É pouco? é bem complicado, é bem complicado. É altamente complicado e altamente complexo. Todo mundo está de acordo com essa visão? É para a gente pensar junto, pessoal, não é uma. Eu concordo, cara. Eu acho que essa integração ela é altamente é bem complicada, assim mesmo. Principalmente pela forma como elas estão acontecendo hoje em dia, sendo realmente uma empresa que tem perspectiva de lucro. Então, trazer uma mudança, por exemplo, de uma integração de sistemas, eu acho que é uma situação de alto grau de complicabilidade. Perfeito. Eu também concordo, gente. Também vejo. Eu estava sobre a integração, eu estava pensando que talvez fosse médio. Se deve para colocar, tipo, baixíssimo, baixo, médio, alto, super alto. Aí eu colocaria no alto grau e não super alto. Então, talvez pensei em botar em médio, mas quando a gente falou de a aplicação funcionar em diversos microclimas e sazonalidades, aí, pô, com certeza isso seria muito mais complicado. Então, seria um alto grau de complicado e de complexo. Depois a gente vai continuar aí para caracterizar melhor a questão da complexidade e complicabilidade, mas eu já vou deixar, Christian, e a Cauê e Thiago, né? Dois conceitos que estão. Um deles é quando você fala de lidar com dinâmicas complexas ou com sistemas complexos. O máximo que você vai fazer depois que você consegue mapear, né, os padrões, os modos de regulação, as sazonalidades, etc., você consegue fazer dinâmicas de mitigação. Né? O máximo que você consegue fazer no sentido de lidar com a complexidade, com a alta variabilidade dela. Né?
No caso de um sistema complicado, de uma dinâmica complicada, um relógio suíço fechado, é uma questão de manutenção, né? E como você vai manter o feedback loop recursivo desse sistema, né? Então, são coisas que começam assim. Eu estou estudando uma introdução, porque isso aí leva a gente para outro lugar que eu não vou abordar agora, porque a gente está sem tempo para fazer isso. Mas queria já partir para você fazer a sessão check-out, querido. Fica à vontade aí. Eu? Você. Não entendi. Eu? Ah, tá. Bom, gostei bastante, pessoal, assim, foi uma dinâmica bem participativa, assim, colaborativa e acho bem rica, assim. Eu gostei de escutar muito hoje Pablo, o Cauê, a Ágota e o Brás. Acho que o Vini até falou, toca essa dinâmica, o Vini ficou praticamente quieto o momento todo, é raro. Então a conversa estava muito boa, rica para todos. E daí, nesse sentido, eu fiquei feliz também que a gente está complementando já, assim, multi-recurso, o mapeamento, né, que a gente tem no Miro. A gente está complementando ele com uma tabela, né, com documento. Isso é claro que aqui a gente pode, a qualquer momento, pegar esse mapeamento e transformar ele em documentos, né, em módulos, em várias coisas, né, em produtos, mas hoje a gente já mudou um pouco a plataforma e eu acho que dá um grau legal, que a gente pode inclusive pegar essa tabela, copiar o link e jogar aqui para dentro, né, no Miro. Isso aqui depois tudo pode ir para uma wiki. Então eu estou feliz com a gente estar trabalhando de outras formas junto aqui também. Fiquei queria frisar de novo, muito feliz com a participação de todos. Eu acho que foi assim, o melhor mapeamento que a gente teve mais colaboração, um assunto instigante a todos. E eu saí feliz, bem animado, assim, energizado com essa dinâmica, assim, ver tanta gente participando mesmo dessa cocriação aqui. Obrigado, gente. Passa para quem? Vou pegar a bola. Peguei a bola, peguei. Vai, Agatha. Valeu, Cristo. Saiu compente também pelo nosso sync, por tanto assunto, tipo, bem direcionado, né? Foi muito bom mesmo esse exercício, Christian, que você trouxe. Da hora poder participar aí um pouco dessa composição também. E, bom, passo pro Cauê. É nóis. Pô, eu fiquei feliz de chegar também, apesar de ter chegado no finalzinho, conseguir ainda contribuir, então, pô, achei da hora. É um assunto que eu gosto muito, que me interessa muito, então pode contar comigo em contribuições assíncronas também. Cara, eu acho que o trabalho que você está fazendo com a Region Week tá ficando animal, Cris. Acho que, meu, sabe, tô vendo, assim, o potencial disso, assim, para nossa rede, como que todas essas informações que a gente está agregando lá, meu, vai facilitar muito o processo de qualquer comunidade que a gente esteja falando, sabe? Ainda mais porque a gente troca muita ideia, né? E a gente tem os termos que a gente utiliza bastante, então por mais às vezes que a gente esteja colaborando, sem perceber a gente usa os termos que a gente está acostumado e muito disso às vezes não tem uma interface, né, para as pessoas se alinharem com a gente nesse sentido. E eu tô vendo que a Wiki tá ficando muito nesse sentido, tá indo muito nesse sentido. Acho que vai preencher um espaço muito importante que a gente tem, assim. Então acho que vai agregar demais, cara. Eu queria ver com vocês, assim, como que a gente faz para já trazer, por exemplo, o conteúdo da Wiki para uso, sabe? Se já existe um link principal ou alguma coisa